Vamos seguir com notícias importantes de economia, porque o dólar disparou e atingiu o maior valor em cerca de 2 meses. Vamos conversar ao vivo com a nossa analista Camila Abdelmalak, que vai trazer detalhes dessa informação para a gente. Camila, o que provocou esse aumento repentino na moeda norte-americana, hein? Bem-vinda. Boa noite, Daniel. Obrigada. Sim, a gente começa a semana igual ao desfecho da semana passada, com um movimento de valorização global do dólar. Os investidores, nesse momento, estão tentando entender qual que vai ser o tamanho da recessão da economia global, porque a gente tem os principais países do mundo elevando a taxa de juros e isso acaba fazendo com que os investidores se desfaçam dos ativos que são considerados arriscados e busquem a segurança no dólar. Então, desde o início de setembro, a gente olhando para o nosso real, a gente acompanha aí bastante volatilidade e um movimento de desvalorização do real na atuada do dólar por conta da elevação de juros nos Estados Unidos. Então, crescem os temores de que o mundo vai amargar uma recessão na esteira do aperto monetário nos países desenvolvidos e também da crise de energia da Europa em razão das sanções à Rússia, que ameaça escalar a guerra na Ucrânia com o uso de armas nucleares. Então, são bastantes fatores de incerteza no cenário internacional e fez com que o real, que até o fechamento de agosto estava acumulando um ganho de 6% em relação ao dólar, reduzisse esse ganho para o patamar de 3,5% hoje. É o ganho do real acumulado em 2022. Ainda assim, a nossa moeda é destaque no mundo, porque quando a gente olha para o movimento das moedas das 10 maiores economias do mundo, a que perde menos é o dólar canadense, que se desvaloriza 8% em relação ao dólar norte-americano, e as moedas que mais perdem são a moeda japonesa, o iene, que se desvaloriza 20% em relação ao dólar, e a libra, que já acumula uma desvalorização de cerca de 22% no ano de 2022. Então, esse é um movimento global de apreciação do dólar. Lógico que nessa semana a gente tem um componente a mais de volatilidade, porque estamos às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial e isso mexe com a expectativa dos investidores aqui no Brasil. É isso, as principais informações e as análises sobre os destaques da economia com a Camila Abdelmalak todos os dias aqui no Jornal Jovem Pan. Boa semana, boa noite, Camila. Obrigada.